Olá, você está assistindo Corte Seco, seu programa de arte e literatura na TV universitária da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Corte Seco hoje está sendo gravado na biblioteca da UFES e tem como convidado Muniz Sodré, presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Muniz, para a gente começar logo o Corte Seco, coloco uma questão levantada por Jean-Noël Jeanneney, certo? Que início desse século, né, era o diretor da Biblioteca Nacional Francesa e publicou artigo em jornais, depois chegou a publicar um livro discutindo a questão do Google. Ele até colocou um título bombástico, Quando o Google Desafia a América, discutindo a questão da digitalização dos livros. Eu queria que você comentasse isso dentro da posição defendida por Jeanneney e também como é a situação nossa aqui no Brasil. Veja só, o Google talvez seja a empresa modelar desse século, porque é uma empresa, são as maiores empresas americanas, sem capital fixo, quer dizer, sem grandes máquinas, instalações, uma empresa baseada em software, inteligência. Portanto, é uma empresa interessante do ponto de vista dos modelos empresariais que vão surgir ou vão seguir. Mas o Google tem ao mesmo tempo um movimento, eu diria assim, assodado em termos de digitalização, porque ele quer digitalizar o mundo, no fundo, quer dizer, quer digitalizar tudo, quer botar tudo online. E eu não sei se essa quantidade online é realmente pertinente do ponto de vista cultural, ou mesmo conveniente para uma instituição como a Biblioteca Nacional. O Google me procurou e propuseram digitalizar a Biblioteca Nacional. Seria um investimento de 10 milhões, que eles colocariam lá, mais 200 pessoas lá dentro, digitalizar. Mas para digitalizar livros hoje, você tem que considerar o problema do domínio público de livros, você tem que pagar autores. Os autores não querem ser digitalizados sem que se pague. Só pode digitalizar livros que estão em domínio público. Por outro lado, simplesmente colocar o acesso de todo mundo pode ser apenas uma estratégia comercial. Quer dizer, do ponto de vista da biblioteca, do ponto de vista da inserção cultural na comunidade, há determinados livros que interessam muito ser digitalizados e que outros seria apenas quantidade, né? E o Google é indiscriminado nisso. Ele quer digitalizar tudo. Ele tem um projeto assim, planetário, mundial. Quando o Jeanneney, que eu conheci muito bem, digamos, reagiu, foi a essa pretensão. Bom, primeiro tem a reação francesa a uma pretensão americana. Mas segundo, a Biblioteca Nacional Francesa, a Biblioteca Nacional da França, tem seus próprios planos com relação à digitalização. Há também a Biblioteca Digital da Europa, como um todo. E há ainda a Biblioteca Mundial Digital, de que nós fazemos parte. Em abril desse ano, nós inauguramos na Unesco a Biblioteca Mundial Digital. O Brasil, os Estados Unidos, os países árabes, a Rússia e a China são os países fundadores. Nós somos o único país da América Latina a integrar a fundação da Biblioteca Mundial Digital. O que é? Uma biblioteca sem livros, onde cada país expõe o seu tesouro cultural. A Biblioteca Nacional entrou com a coleção Teresa Cristina, que é a coleção doada por Dom Pedro, e com o nome da mulher dele, da imperatriz, Dona Teresa Cristina, a Biblioteca Nacional, que é considerada patrimônio cultural da Unesco, patrimônio universal. São 100 mil itens, fotografias, quadros do século XIX. É isso que já está no ar, essa Biblioteca Mundial Digital. E não tem nada a ver com o Google. É um outro tipo de biblioteca audiovisual. O Google, portanto, nós recusamos. A Biblioteca Nacional recusou a proposta de digitalização do Google, não quis saber disso. Eu acho que digitalizar é um caminho, é até necessário em determinados momentos, com relação a determinados documentos, mas não é, digamos, uma solução universal para nenhum problema do livro, nenhum problema do acesso. O Robert Darkman, diretor da Biblioteca de Harvard, também coloca exatamente puxando para essa situação que você falou aí do copyright, né? Como é que você vê também essa questão de digitalização de livros e copyright? Veja só, o copyright tende a ser uma coisa anacrônica, infelizmente, no tempo da digitalização. Porque a digitalização entra junto com as perspectivas do capitalismo cognitivo, que é um capitalismo que não quer barreira em termos de conhecimento. E os autores defendem ferozmente o copyright para ganhar alguma coisa, embora nós saibamos que no Brasil ganha dinheiro com isso muito poucas pessoas. Então quem é que vive de livro no Brasil? Alguns autores, Paulo Coelho,
Jorge Amado vivia de livros, livros de autoajuda, vive muito, os espíritos, até gente que não se conhece vive de livro. Mas a maioria dos autores, sejam literatos, sejam acadêmicos, recebem pouco de livro. Depende sempre da editora. Então, você defende o copyright, mas eu abriria a mão do meu copyright porque eu recebo uma coisinha todo mês. Mas eu abriria a mão gratuitamente, tranquilamente do meu copyright, se tudo fosse para a internet e pudesse dar acesso, mas o Estado me remunerasse de alguma maneira. Eu me considero, por exemplo, remunerado em copyright, porque eu sou pesquisador do CNPq e todos os meus livros nascem de pesquisas no CNPq, com exceção de ficção, um ou outro. Eu acho que de algum modo o Estado me remunera quando me dá a bolsa de pesquisador do CNPq. Só que eu acho que deveria ser estendida a todo qualquer autor. Eu acho que quem deve, talvez no futuro, remunerar o autor, portanto o autor abriria a mão do copyright, é o Estado. Porque o trabalho intelectual não se paga em termos financeiros. E eu acho que a responsabilidade da remuneração é do Estado. Aproveitando a oportunidade da entrevista com o Muniz Sodré, eu indico um livro deste grande pensador da cultura e da contemporaneidade, Muniz Sodré, Antropológica do Espelho, uma teoria da comunicação linear e em rede, em que ele aborda a questão das novas tecnologias da comunicação e da informação e como isso interfere nas, vamos dizer assim, nas formas de sociabilidade, nas formas de comunicação e de representação sociais.